Deus, irmãos, no livro de 1 João, no capítulo de número 3. Sara. Glória a Deus. A epífica do texto diz assim: os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de João, a primeira epístola de João, do capítulo 3, e eu enfatizo aqui o verso de número 8, que ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vejamos, irmãos, o livro de João, ele tem algumas afirmações. Se nós voltarmos lá no capítulo de número 1, veremos que João está mais uma vez afirmando que Jesus é a palavra da vida e que essa palavra foi manifesta na carne. Por quê, irmãos? João escreveu à igreja uma mistura de igrejas, uma mistura de povos. Ele escreveu para um povo essa carta como se ela fosse uma carta circular. Ela rodaria entre várias igrejas, rodaria em vários cidades ali da Ásia Menor. Quando João escreve, muitos daqueles povos já tinham se convertido, tanto pagãos como judeus, como gentios. E a dificuldade daqueles povos eram acreditar que realmente Jesus veio em carne, que realmente Jesus se manifestou como pessoa, que mesmo que ele se manifestou como pessoa, ele ainda era Deus. Vejamos, para nós, irmãos, nós não temos essa dificuldade de acreditar que Jesus veio como carne, que Jesus era Deus e que Jesus voltou para Deus. Alguém aqui teve essa dificuldade de acreditar que Jesus veio? Não. Mas aqui, irmãos, eles estavam com essa dificuldade de acreditar que Jesus veio em carne e que ele era a palavra viva de Deus. E o que acontece, irmão? Quando se há dúvidas, há espaço para heresias. Há espaço para as doutrinas que não vêm do Senhor. Há espaço para coisas que não provêm de Deus. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam com dúvidas se era mesmo Jesus, se Jesus era mesmo o Messias, se Jesus verdadeiramente tinha vindo. Então, eles estavam entre eles, irmãos, predominando quem era mais santo, quem pecava mais,
quem pecava menos. Aí, João, então, ele vem rebatendo, irmãos, essas heresias. A primeira coisa que ele fala aqui no capítulo de número 1, a partir do verso de número 5, é reafirmar a mensagem que Jesus deixou. E qual é essa reafirmação? Ele diz assim: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Aí ele vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz com ele, na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o que ele estava querendo dizer? Se eu e você ouvimos verdadeiramente a mensagem de Cristo, se eu e você recebemos verdadeiramente a mensagem de Cristo, então em nós não há espaço mais para as trevas. E se não há espaço mais em mim para as trevas, ou seja, o pecado, a prática do pecado, eu tenho um ponto que manifesta que a luz está em mim. E qual é esse ponto? Comunhão. Uns com os outros. Irmãos, vocês já repararam que de toda a doutrina, de todo o ensinamento que a Bíblia vai nos deixar, no final, quando ela não se afirma com a palavra amor, amar uns aos outros, ela afirma a comunhão uns com os outros. A luz, então, de Deus, irmãos, ela se conclui aqui, além de nós confessarmos os nossos pecados e sermos perdoados por Cristo, ela é manifesta em nós com os nossos irmãos. O irmão, então, que crê na mensagem de Cristo, que agora entende o que é, o que não é um pecado, que busca ser purificado por Jesus Cristo, ele entende que ele precisa dessa comunhão. A igreja ela não pode ser formada, irmãos, por apenas um irmão. A igreja ela não pode ser formada apenas pelo pastor e a esposa e a família do pastor. A igreja ela não é formada apenas por um departamento. Ele é um conjunto, irmãos. É um conjunto de pessoas que precisam andar em comunhão. Aí, irmãos, que ele vai falar sobre o quê? Os mandamentos, o amor fraternal, a separação que nós precisamos ter do mundo. Ele vai nos dizer também sobre o anticristo. E por que sobre o anticristo, irmãos? Porque, como eu mencionei a princípio, eles estavam, então, irmãos, arraigados entre eles nas suas próprias concepções. Ou seja, se eu sou judeu, eu acredito. Se eu era judeu, eu acredito nisso. Se eu era pagão, eu acredito naquilo. Se eu era gentil, eu estou acreditando em outra coisa. Então, o que estava acontecendo, irmãos? Eles estavam invertendo a doutrina de Cristo. Os judeus estavam usando o judaísmo para praticar o cristianismo. Os gentios, da mesma forma. Se fosse aqui no Brasil, então nós diríamos que eles estavam dando um jeitinho brasileiro para servir a Deus. Vamos dar um jeitinho? Depois, uma vez eu escutei assim, quando eu era pequena, irmãos, teve uma febre, irmãos, que eles estavam fazendo o gato da net. Vocês já chegaram a ver? Gato net, eles chamavam de gato net. Uma febre, irmão, todo mundo, você tem net na sua casa? Não, eu tenho um gato net. Porque um puxava e saía, tinha um vizinho que puxou para casa dele, e saiu puxando, irmão, para todo mundo. Todo mundo tinha. Você ia lá, molhava a mão dele, dava uma coisinha para ele, ele colocava um gato net para todo mundo. E aí o que ele vinha, irmão, corrompendo, não só passava ele, todo mundo tinha. E aí quando caía de um, caía de todo mundo. E aí ele chegava e falava, nós dá um jeito. É só a gente dar um jeitinho. Se eu não conseguir puxar desse canal, eu puxo do outro. Então o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles
queriam usar a televisão, eles queriam ter a TV a cabo na época, né? Hoje não, hoje você coloca o Wi-Fi na TV, você assiste tudo, você tem de tudo, você tem as plataformas, né, de filmes e séries, mas lá não, naquela época não. Então ele dava banho, a gente dá um jeito. Irmãos, todo mundo tinha aquele bendito gato net. E aí, irmãos, vejamos, quando nós misturamos o que não é de Deus com as coisas de Deus, aí que está o problema. Eu dei o exemplo do gato net porque o rapaz, você olhava para ele, nossa, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, ele está fazendo gato, irmãos. Algo de errado não está certo, né? Ele está fazendo gato, ele ainda está vendendo o gato. Ele fez o gato e ainda saiu vendendo para os vizinhos tudo, irmãos. Era uma loucura. Então você vê, eles estavam fazendo isso, irmãos. Eles estavam trazendo doutrinas, mentiras, que não cabiam à verdade de Cristo. E eles estavam questionando, irmãos, a promessa da vida eterna que Jesus Cristo tinha feito a nós, tinha feito a eles. Veja, eu estava lendo isso esses dias, eu estava pensando, como foi fácil para mim, de verdade, irmãos, quando eu aceitei de verdade Jesus no meu coração, eu não tive mais dúvidas nenhuma que Jesus está vivo, que Jesus ele veio, que Jesus nos remiu, que Jesus está conosco, que o Espírito Santo está com a gente. Mas aqui, irmãos, eles tinham uma dificuldade muito grande de entender a pessoa de Jesus Cristo. E eles, irmãos, se achavam superiores uns aos outros. Aonde então João começa a bater neles e dizer, olha, se alguém disser que não pecou, é mentiroso. Se alguém disser que nunca pecou e que não há pecado em você, é mentira. E Deus se faz mentiroso. Mas aí, irmãos, quando ele diz aqui no capítulo 1 sobre o pecado, sobre nós cometemos pecado, ele também nos deixa uma esperança. Ele diz assim, olha, é bom que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu ao lado de Deus para nos justificarmos. Ele estava então no momento só afirmando, nós não podemos pecar. Se caso nós pequemos, Jesus vai estar advogando diante ao Pai. Mas em outro contexto ele estava dizendo, e se nós estamos na luz e a luz estar em nós, nós não podemos mais pecar. Aí, nós vemos, é possível o homem não pecar? É possível o homem não se entregar às vontades, às paixões da carne? É possível isso? E aí, irmãos, nós vemos que não é impossível. Não é impossível. Porque, irmãos, a santificação, ele é um processo. Qual é a palavra que eu posso colocar? Ele é um processo recorrente. A santificação, ele é um ato recorrente. E o que é a santificação? É se abster, né? Deixar de lado o pecado. E a santificação, quando eu digo que ela é um ato recorrente, é o quê? Hoje, eu posso, igual os adictos, né? Aquelas pessoas que, os alcoólatras, os que usam drogas, só por hoje eu não vou usar? Só por hoje eu não vou beber? E o pecado, irmãos, ele pode se classificar da mesma forma. Só por hoje eu não vou mentir. Só por hoje eu não vou me entregar ao desejo da minha carne. Só por hoje eu não vou fraudar, eu não vou enganar, eu não vou ter sentimentos contra o meu irmão. Aí amanhã, de novo, por hoje, ele é recorrente. Eu vou buscando, irmãos, recorrentemente me santificar e estar perto de Deus. Não é algo para sempre. Fui cheio do Espírito Santo, estou santificado, glória a Deus, nunca mais eu vou precisar, nunca mais eu vou sentir vontade de fazer nada errado. Engana-se, irmãos. Paulo, certa vez, ele diz assim, mas o bem que eu quero, eu não faço.
o que eu não quero, esse eu faço. Por quê, irmãos? É uma luta. Ele fala, é uma luta constante, o espírito contra a carne contra o espírito. E no final, quem ganha? E aí, irmãos, ele vai mais a fundo. E aí, quando nós entramos no capítulo de número 3, que ele vai dizer assim, ó. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E a purificação, irmãos, dos nossos corações, dos nossos desejos carnais, dos nossos pensamentos, ela vem como? Ela chega até nós como, irmãos? Pela palavra de Deus. Pela busca constante da palavra de Deus. Pela busca constante em oração, em jejum. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha uma dificuldade muito grande. De segunda a quinta-feira, eu estava crente. Quando chegava sexta, sábado, domingo, era só Jesus na causa. Às vezes, olha só, eu ia para o culto dos jovens na sexta, toda sexta-feira lá tinha culto com os jovens. Eu ia para o culto dos jovens na sexta, ficava lá, levantava minhas mãos, glória a Deus, aleluia, era uma bênção, chorava, irmãos, às vezes eu chorava. Era uma coisa linda, nossa, a Letícia está se convertendo. Saía do culto e ia para o baile funk. Irmãos, ó, quantas vezes? Saía do culto, eu dizia, é a despedida. Hoje é a última vez. Irmãos, eu ia aparecer em casa segunda-feira. E isso foi acontecendo. Ó, pra mim estava normal, não estava acontecendo. Ninguém sabia, ninguém me via, ninguém me escutava, ninguém. Eu não esperava encontrar nenhum irmão no meio da favela. Você espera encontrar um irmão no meio do baile funk? Não. Achava lindo, irmão, normal. Eu tô vem como estás. Eu tô indo como eu tô, é do meu jeito, é no meu tempo. É do jeito que eu, Era desse jeito, irmãos, um dia. Eu cheguei na igreja, que é desse jeito. Sentei no banco. Aí, irmãos, nessa igreja tinha muita senhora. Muita senhora. E tinha umas moças mais novas que também gostavam de ficar com as senhoras. E era um barato, irmãos, que eu aprendi muito com aquelas senhoras, até como orar, tudo assim, a base que eu tenho assim, eu aprendi com as senhoras lá. E aí um dia uma das irmãs levantou e eu sentada lá, e eu já estava agoniada, porque eu queria ir para casa, estava na puta. Ela olhou para mim e falou assim, diz o Senhor, hoje Ele está te dando a oportunidade de escolher. Ou você sai de cima do muro, ou Satanás vai sentar a sua vida. Irmãos, aquele negócio entrou no meu coração, mas eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva, porque eu falei, eu era uma pessoa perturbada, irmãos. Perturbada, porque eu fiquei com muita raiva, porque eu falei assim, como? Que ela vem falar pra mim o que eu tenho, o que eu não tenho o que fazer? E outra, Deus, o Senhor é fofoqueiro? Está contando a minha vida com os outros, como que ela sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer? Irmãos, olha só a perturbação da criança gostou. A perturbação da mente da pessoa, irmãos, uma pessoa que não é liberta. Deus, o Senhor está falando da minha vida para todo mundo, só por conta disso hoje. Eu vou de novo. E amanhã eu vou de novo. E eu vou até quando eu quiser. Porque nem minha mãe manda em mim. Falei desse jeito comigo. Saí, irmãos, bufando da igreja. E eles me ligavam, ninguém conseguia falar comigo, me ligavam. E eu saí na sexta, saí no sábado, saí no domingo. Aí, irmãos, na época eu andava de moto. Só Jesus. E eu peguei, esses 3 dias assim, irmãos, pra lá e pra cá, bebendo, e a gente saiu de moto. Quando a gente saiu de moto, o rapaz que estava pilotando a moto, irmãos,
acha que ele queria entregar a moto? Ele não queria entregar a moto. O garupa da outra moto que queria roubar me deu uma cotovelada, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, só escutei o barulho. Ele apontou para mim. Quando ele apontou a arma para mim, irmãos, o menino que estava deu um murro nele. Eles começaram a sair. O outro desceu da moto, eu saí correndo, eu escutei o barulho de 3 tiros. Eu coloquei a mão nas costas e falei, pronto, agora eu morri. Na hora eu lembrei daquilo que a irmã tinha falado. Ou você sai de cima do muro, ou Satanás vai ceifar a sua vida. Irmãos, ai meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me... Eu juro que eu nunca mais faço isso, eu vou me libertar, Senhor, desculpa, me perdoa. Eu falava, Deus, você me perdoa, desculpa, eu não vou mais falar desse jeito. Irmãos, eu fiquei com tanto medo. Eu me enfiei no meio do beco da favela, demorou umas horas, eu não sei como conseguiram avisar minha mãe lá do outro lado, veio o povo tudo me buscar lá, o menino, coitado, se deu mal. No outro dia eu falei, vou para a igreja. Cheguei na igreja, sentei no mesmo banco. A mesma irmãzinha veio. Mas Deus tomou aquela irmã. Ela olhou dentro do meu olho, apontou o dedo para mim e falou assim, eu não te falei que Satanás estava tentando ceifar a sua vida? Irmãos, foi a primeira vez que eu senti temor. A primeira vez que eu senti temor na minha vida. Ela falou assim, e assim te diz o Senhor, você não morreu, porque eu ainda tenho uma obra na sua vida. Deus está te chamando. Deus está te chamando para você escolher ter um relacionamento e uma vida de verdade com Ele. Essa é a oportunidade que Jesus te dá. E se você não quiser, você vai morrer. Irmãos, aquilo entrou no meu coração, mas rasgou. Rasgou o meu coração. Só que aí, irmãos, eu parei de sair depois disso. Eu não fui mais para os lugares que eu frequentava, eu não fazia mais, eu troquei de celular, troquei de número. Só que o pecado ainda estava arraizado dentro de mim. E arraizado que eu digo, irmãos, é falar palavrão, mentira, briga, irmãos, misericórdia, saia batendo todo mundo. Imagina, essa carinha aqui, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? É de acreditar, irmã Adelaide? Era o Satanás no coro, irmãos. Batia em todo mundo, estava nem aí, arrumava briga com todo mundo, xingava todo mundo. E isso, irmãos, dentro de mim, arraizado dentro de mim, um pecado em mim. Só que você veja, eu aceitei Jesus, eu falei que eu queria, eu me batizei, só que o pecado ainda era mais forte do que eu dentro de mim. Aí, irmãos, um dia eu estava na minha casa e eu estava tentando ler, porque eu não entendia nada o que estava escrito. E naquele dia, irmãos, eu lendo, e nada. De repente eu guardei a Bíblia nervosa. A Bíblia caiu, irmãos, e abriu. Em Provérbios. E quando ela se abriu, em Provérbios estava assim, aqueles que me buscam de madrugada, esses me encontrarão, esses me acharão. E eu lá trancada, porque minha mãe me trancava, irmãos, pra mim não sair. Mas às vezes eu pulava a janela, pulava o muro, pulava o portão. É terrível, lá trancada, para abrir, para poder sair. E falou, aqueles que me buscam de madrugada, aqueles me acharão. De repente, irmãos, meu telefone toca. É uma irmã da igreja, e a irmã falou assim, Letícia, o Espírito de Deus me falou que tem um jeito de te ajudar. E eu falei, o que é? Eu vou te levar para as vigílias. Aí, irmãos, toda sexta-feira eu estava no baile funk. De repente eu comecei toda sexta-feira a estar na vigília. E eu comecei a ir na vigília. Ia, irmãos, ia na vigília de sexta, saía da vigília e ia direto trabalhar. E fiquei durante meses, irmãos. Sexta-feira na vigília e sábado trabalhar. Sexta-feira na vigília, sábado. Um dia, irmãos, o Espírito Santo de Deus me tomou. Mas não de tomar, de sair profetizando, de falar em línguas, não. Eu senti o Espírito Santo me queimando por dentro de uma forma. E aquela vigília
vigília, eu não sei se vocês já ouviram falar na vigília do Ezequiel Pires. Maluco, hoje eu não tenho mais coragem de ir, não, mas antes, naquela época eu ia, foi lá que Deus me ajudou nesse processo de santificação. E aí, irmãos, um dia naquela multidão, acho que umas mais de 5.000 pessoas, saiu um irmão lá do fundo, olhou para mim e falou assim: hoje, o Espírito Santo de Deus te santifica. E o desejo da sua carne não vai mais falar. O Senhor vai abrir a tua visão e você vai entender o que Ele quer de você. Irmãos, quando eu pensava em pecar, quando eu pensava em falar um palavrão, vinha aquele negócio dentro de mim. Eu não posso. Quando vinha aquele desejo, irmãos, de bater, eu acho que se eu pegasse alguém, a minha vontade era de bater, eu não batia. Hoje eu mato. Que eu fui, que eu olhei, eu falei, eu não posso. Um dia, irmãos, eu estava com uma roupa, eu usava umas roupas, só Jesus Cristo na calça, com shorts aqui assim, ó, um vestido colado, que se você andar, parecia a polpa da bunda, as costas abertas, um decote desse tamanho. Eu estava andando, irmãos, eu estava andando na rua, me achando maravilhosa. Um cara passou e gritou: ô, mocinha, quanto é o programa? Irmãos, eu me senti imunda, suja. Eu olhei aquilo e eu falei: Senhor, nunca mais eu quero sentir isso. E aí, irmãos, quando o desejo veio, quando a vontade de pecar vinha, de sair, de beber, de usar droga, de bater, matar alguém, que eu tinha vontade de matar, o Espírito Santo, irmãos, começava a gritar dentro de mim. E aí, irmãos, eu comecei, eu poderia escolher fazer ou não. Eu poderia escolher mentir ou não. Eu poderia escolher bater em alguém ou não, usar uma roupa indecente ou não. Eu comecei a olhar todos os dias e falar: Senhor, então vamos comigo trabalhar. Hoje eu escolho estar com você. Jesus, hoje eu estou com vontade de sair, de usar droga, me ajuda a não usar. Hoje eu estou com vontade de matar um aqui, mas me ajuda, porque eu quero ter o Espírito Santo comigo. Aí, irmãos, de repente, então, aquela pessoa que era totalmente imoral, que cometia iniquidade, que o pecado era maior do que todas as coisas, agora, irmãos, estava levantando de manhã mais cedo para orar, para poder ir trabalhar, estava levantando mais cedo, irmãos, para ler as cartas e entender a doutrina de Cristo. Aquela pessoa, então, que numa outra hora, irmãos, não sabia o que era ser puro, estava se purificando, irmãos, na presença de Deus. Então, irmãos, o caminho de não pecar, o caminho de não mais cometer atos que desagradam a Deus e o seu Espírito não é impossível, irmãos. Não é impossível não buscar uma vida de santidade. Não é impossível buscar, meus irmãos, a perfeição em Cristo Jesus. Não é impossível. Aí, irmãos, quando ele diz, ele fala assim agora, no versículo de número 5, já estou encerrando. Ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que não peca, qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Ele estava dizendo assim: então, filhos, o pecado é escolha. Permanecer pecando é escolha. Permanecer fazendo as coisas que agradam a Deus é escolha. Aí ele fala: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas aí, irmãos, no decorrer, na parte B do versículo, ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, irmãos, nós viveremos essa luta constante contra nós mesmos, nossos desejos, as nossas crenças. Nós viveremos
E não pode pecar porque é nascido de Deus. Fala, pastora, agora estreitou. Não, irmãos. A purificação é recorrente. Nós escolhemos não pecar. Nós escolhemos não nos entregar ao desejo da nossa carne, irmãos. E dentro desse princípio de não escolher pecar, e dentro desse princípio de entender que nós somos filhos de Deus e estamos em Deus e precisamos nos purificar, entra aquilo que eu falei a vocês. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso permanecer junto ao meu irmão. No versículo de 15, irmãos, ele vai mais extenso, ele vai mais a fundo, ele diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Vemos, irmãos, o processo de purificação em Deus, além de ele ser recorrente, ele tem atributos. E esses são os atributos. Jesus disse assim: eu vos deixo um novo mandamento. Qual? Amai? Ele resumiu, irmãos, os 10 mandamentos em 2. Por quê? Porque se eu amo a Deus, eu não vou pecar contra o meu irmão. E se eu amo a Deus e eu não vou pecar, e eu amo meu irmão, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Eu não vou matar. Eu não vou roubar. Vocês estão entendendo que tudo se resume no amor? Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão, e eu não quero mal ao meu irmão. Quando, irmãos, nas epístolas fala assim: olha, vós maridos, amai-vos a vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Mais uma vez, irmãos, ele está reafirmando a necessidade da humanidade, irmãos, do amor. Como nós chegarmos ao ápice desse amor? Como assim o ápice desse amor? Jesus se entregou, morreu pela igreja. E o que ele fala aos maridos, o que ele fala, né, às esposas é: ame como Cristo amou a igreja. Aí, mas é impossível. Não é, irmão. Se fosse impossível, não estaria escrito. Tudo, irmãos, se resume ao amor. Quem muito ama, muito faz. O amor, irmãos, ele constrange. E tudo, irmãos, todo o pecado, toda a maldade, toda a iniquidade do homem, não é porque Deus não está, Deus permite, não, falta algo. E o que falta no homem? Amor. Se nós apagarmos a luz, irmãos, vai ficar escuro, não vai? Não vai ficar trevas? Mas é porque não tem luz? Não, irmãos, é a ausência. A escuridão é a ausência da luz. A maldade é a ausência do amor. A injustiça é a ausência da justiça. Ou seja, irmãos, eu só vou cometer esses atos, eu só vou ser mentiroso, eu só vou ser fraudador, eu só vou ser homicida, eu só vou querer o mal de um ou de outro. Se não houver em mim amor, e para mim não pecar contra Deus, eu preciso amar a Ele acima de todas as coisas. Para mim não pecar contra os princípios de Deus, eu preciso ter amor dentro de mim por Ele e pela Sua palavra. E para mim, irmãos, não pecar contra Deus e não pecar contra o meu irmão, eu preciso amar. Sabe, irmãos, que nós confundimos muito. Nós achamos que o pecado, ele é apenas algo contra nós. Eu estou pecando com o meu corpo, é contra mim mesmo. Eu estou fazendo mal a mim mesmo com o pecado.
Irmãos, nós fazemos mal a nós mesmos com o pecado. Só que nós esquecemos que o pecado, ele fere diretamente o caráter de Deus. Diretamente. Se Deus, irmãos, é justiça e eu cometo a injustiça, eu estou ferindo diretamente. Quem foi que deixou esse princípio? Deus. Se Deus é amor e eu vivo em ódio, diretamente eu estou ferindo o caráter de Deus. Se Deus abomina a imoralidade, a iniquidade, e eu pratico tais coisas, eu estou diretamente ferindo aquele que é santo. Então o meu pecado, irmãos, o seu pecado, além de nos arrastar para longe de Deus, além de nos condenar, eles ferem diretamente a Deus e a sua santidade e a sua glória. Então veja e guarde isso ao seu coração. A ausência de algo, a ausência do amor, é o ódio. A ausência da santidade é a iniquidade. A ausência, irmãos, do perdão é a amargura da alma. A ausência da felicidade, a infelicidade. Então não deixe que o meu coração tenha essas lacunas, aonde se cabe as ausências da moralidade e dos princípios de Deus. Vamos, irmãos, fechar as nossas lacunas com amor, com santidade, nos purificando, nos buscando os princípios e as verdades da palavra do Senhor. A Bíblia aqui nos garante que Deus desfez todas as obras do diabo. Quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Depois do diabo? Não, antes do diabo. Nós somos o nosso maior inimigo. Irmãos, o diabo, ele não obriga ninguém a pecar. Ele não vai pegar, ele não obriga ninguém a se entregar aos desejos da carne. Ele vai usar da minha e da sua fraqueza para que nós mesmos venhamos cometer o ato. Ele, irmãos, depois de nós mesmos, é o nosso maior inimigo. Primeiro somos nós, depois é o diabo. E, irmãos, claro que lá em Efésios fala sobre, né, os principados, as potestades, as hostes. E quando fala sobre os principados, irmãos, ele fala sobre legiões de demônios que controla todo um território, toda uma região. Se nós formos um baile funk, tá todo mundo, as meninas, todo mundo com a mesma roupa, bebendo a mesma bebida, usando a mesma droga, andando do mesmo jeito. Então é um principado, irmãos, que está sobre um território. As potestades é o tipo, irmãos, de legiões malignas que elas atuam, se vocês lerem lá em Efésios, vocês vão ver que elas atuam na mente, elas atuam nos sentimentos. Eu não sei se vocês já conheceram, existem pessoas, eu já vi, irmãos, que já não tem mais controle. Está aqui andando do nada, manifesta, vai, faz aquilo assim. Irmãos, vive manifestado. Irmãos, eu conheci gente que passava dias, não sei nada o que fazia. Não comia, não bebia, não tomava banho. O que você fez ontem? Não sei. E de madrugada? Aí a mãe da menina falava, ela ficou de madrugada toda acordada. O que você está fazendo de madrugada? Não sei. Pessoas, irmãos, então, que já estão dadas às hostes malignas, que já são, o adversário já controla 100%. Essa sim, irmãos, já está entregue às paixões da carne, os desejos carnais. Então, Satanás termina de estragar. Mas nós, irmãos, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, não é Satanás que está derrubando ninguém. É eu e você que está caindo sozinho. Nós, irmãos, que tropeçamos. Então, nessa noite,
irmãos a refletir, irmãos. Tem como nós nos purificarmos? Tem como nós nos santificarmos? Nós temos, irmãos, o poder de escolha. E se for para nós escolhermos, vamos escolher a santificação. Buscar as coisas de Deus. E Deus, irmãos, nos ajudará. Por enquanto Jesus não volta, Ele ainda está no trono de advogado, como advogado. Mas vai chegar o dia que Ele se assentará ao trono de juiz. Então nós precisamos ter essa consciência. Mesmo que eu caia, mesmo que eu erre, Jesus pode perdoar os meus pecados se eu me arrepender? Pode. Só que, irmãos, não vai ser para sempre que Ele vai ser advogado. Ele se assentará ao trono de juiz. Então nós precisamos, irmãos, escolher não pecar. Amém? Vocês recebem essa palavra? Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos, para nós encerrarmos em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nessa noite, Senhor amado, através da sua palavra, Senhor, eu quero te pedir, Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, quando, Senhor, nós não estivermos mais, Senhor querido, perto do Senhor ao ponto de escolher não pecar, Pai. Senhor, purifica os nossos caminhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Pai. Revela a nós o Teu Espírito Santo para que nós venhamos vencer o mal, vencer, Senhor, o pecado, vencer as dificuldades diárias. Se porventura, meu Senhor, qualquer um de nós aqui, durante essa semana, durante esse mês, esses dias, Pai, tem lutado contra um pecado específico, tem lutado contra um desejo da carne específico, Deus. Ajuda, Senhor amado, os nossos irmãos, Pai. Senhor, ajuda, meu Senhor, a não pecar contra Ti, a guardar a Tua palavra, a viver, Senhor amado, uma vida de retidão e verdade diante do Teu altar, Senhor querido. O Senhor pode, meu Pai amado, fazer aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não conseguimos, Deus. E que nessa noite, Senhor amado, essa palavra possa vir ao nosso coração, Pai. Que nós possamos germinar, Senhor amado, essa palavra. E que nós possamos buscar, Senhor, a santificação, o amor a Deus e o amor ao próximo. Para que os pecados, Senhor, não venham, Jesus querido, controlar a nossa mente e o nosso coração. Nós encerramos este culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E está encerrado em nome de Jesus.